De ciências, vamos continuar falando aí de vírus, né? Falamos sobre as bactérias, agora vamos falar de vírus. Você acha que uma bactéria é pequena? Os vírus são muito menores. Então vamos lá, os vírus atacam o nosso corpo e se alojam dentro das nossas células. Eles fazem isso porque não possuem células. Sua única semelhança com os seres vivos é que eles também podem se reproduzir. Mas para isso eles precisam entrar na célula de um ser vivo e utilizá-la para que novos vírus possam ser formados. As células de defesa que temos em nosso sangue identificam os vírus como organismos estranhos e trabalham para destruí-los. Elas também formam uma espécie de banco de dados com informações sobre o vírus invasor, que ficam guardadas em nossas células de memória por muito tempo. Por isso, quando o vírus entrar novamente em nosso corpo, ele poderá ser destruído antes mesmo de apresentarmos os sintomas da infecção. Por isso que algumas doenças, né, nós pegamos e depois nós não pegamos mais, né? Nós ficamos imunes. É a página 127. A gripe, a cachumba, a AIDS e alguns tipos de meningite são causados por vírus. O vírus injeta o seu material genético dentro da célula. A célula produz novos vírus como se estivesse trabalhando para ele. Ela fica tão cheia que estoura e libera muitos vírus novos, que vão atacar outras células. A célula começa a realizar o processo de reprodução. Começa a realizar o processo de reprodução, mas o manual de instruções será o material genético do vírus, para pensar. Assim como nosso corpo fica doente, nossos sentimentos e pensamentos também podem ficar doentes. O que deixa nossos sentimentos e pensamentos doentes é o mal. Livre-se dele, faça o bem, né? Não devemos fazer o mal para ninguém, desejar o mal de ninguém também, isso não é legal. Jamais desejar o mal de outra pessoa. E também perdoar, né? Se alguém fizer alguma coisa com a gente tem que perdoar e entender, né? Observe o diálogo. Ontem eu fui visitar a minha prima que está com catapora. A catapora é uma doença causada por um vírus e é muito contagiosa. Você não tem medo de se infectar? Disse a Yumi. Aí a Mila responde, não, minha mãe disse que eu tive catapora quando era bem pequena e por isso eu não poderia ser infectada novamente, né? Então ela já pegou a catapora uma vez e ela se tornou imune, né? Por quê? Porque o corpo, né? No corpo de Mila já havia células que guardavam informações contra o vírus da catapora e por isso poderiam destruí-los antes mesmo de Mila ficar doente, né? Então explique aí por que Mila não poderia ser infectada pelo vírus da catapora ao visitar sua prima doente, pois ela já havia tido a doença, né? Então ela não pegaria novamente. Os vírus e suas estratégias de ataque. Vamos recordar um pouco, sabemos que os vírus possuem diferenças em relação aos seres vivos. Marque a opção que apresenta a diferença entre vírus e seres vivos. Os vírus não possuem células, né? Os vírus não apresentam células, mas possuem material genético, onde ficam todas as informações necessárias para se formarem novos vírus. Mas, embora os vírus possuam esse material, eles não podem se reproduzir sozinhos. Eles precisam atacar a célula de um ser vivo e utilizar seus elementos para poder formar novos vírus. Que coisa interessante, né? Pesquisa. Quando uma pessoa é infectada pelo vírus da dengue, também passa a apresentar sintomas da infecção. Faça uma breve pesquisa no seu caderno e escreva quais são os principais sintomas de uma infecção por esse vírus, pelo vírus da dengue. Quais são os principais sintomas, o que a pessoa sente ao contrair esse vírus, né, da dengue, tá? Vocês podem fazer isso, escrever no caderno e me falar na nossa aula online. Os fungos. Você já viu os fungos que se espalham em paredes úmidas? Terríveis, né, gente, os fungos. E os indesejáveis bolores que crescem nos alimentos que não foram consumidos no prazo de validade? Pão com fungos. Se tiver um foco de fungo, a gente já falou sobre isso na nossa aula, se tiver um foco de fungo em um pãozinho desse, em uma fatia de pão,
todo o pacote está já contaminado, então não se deve comer, tem que descartar, tem que jogar fora, né? Infelizmente tem que jogar o pacote todo fora, porque o fungo ele passa de um para o outro, né? Os bolores que causam tantas reações alérgicas são exemplos de fungos. Os fungos também podem causar doenças, como micoses, por exemplo. Eles são seres vivos que possuem muitas utilidades para o ser humano, mas que também podem nos trazer problemas. Fungos por toda parte. Os fungos que prejudicam a nossa saúde são, em sua maioria, aqueles que causam micoses e alergias. Aqueles que causam micose geralmente se desenvolvem nas partes do corpo onde encontram um ambiente úmido e abafado, como as axilas, as unhas dos pés, entre os dedos, a virilha, etc. Para evitar micoses, devemos usar sempre tênis, meias, roupas e toalhas limpas. Todos os dias nós devemos trocar as meias, as roupas íntimas, a toalha de banho, para que esses fungos não se proliferem, né? Secar bem a pele que fica entre os dedos dos pés e não calçar tênis com os pés ainda úmidos. Sempre no banho lembrar de lavar os pés entre os dedos e ao se enxugar todas as partes do corpo, principalmente entre os dedinhos do pé, né? As imagens abaixo mostram algumas atitudes que podem facilitar a proliferação de fungos. Explique como isso pode acontecer em cada caso. Então, se você vai para a praia ou se você vai para um clube, ou mesmo brincar no seu quintal de mangueira, você não pode ficar com a roupa molhada depois que você brincou, né? Ficar com roupas de banho úmidas durante o dia todo, você não pode fazer isso, porque o que vai acontecer? Você pode ter micoses, porque ali vai ter uma proliferação de fungos, né? E ficar com roupas suadas depois de brincar. Você vai brincar com seus amigos ou fazer uma aula de educação física ou mesmo jogar futebol. Você precisa sempre secar, né, debaixo do braço, se você não tiver como trocar a camiseta, porque você pode ter fungos, você precisa trocar essa roupa, né? Então, para os meninos aí que fazem educação física e ficam suados, para as meninas, seria legal sempre, né, o ano que vem, se Deus quiser, as nossas aulas de educação física voltaremos para lá. E aí vocês têm que ter uma camiseta para trocar, né? Lembrando que sempre tem que estar seco, né? Sempre com as axilas secas, sempre cuidar, né, para não ficar mau cheiro, tomar banho, usar um desodorante para a idade de vocês, porque essa idade já começa, né, os cheiros aí, os odores do corpo, que é natural. Mas a gente tomando banho direitinho, secando as axilas e usando um bom desodorante, né? Não teremos esse problema. E é isso, gente. Por hoje é só. Vamos falar mais sobre esses fungos, né? Que atrapalham a nossa vida na nossa aula online. Fiquem com Deus e se cuidem.